Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E o tema de hoje é mídia e manipulação. Considerando o papel que a mídia ocupa na política contemporânea, somos obrigados a perguntar: em que tipo de mundo e de sociedade queremos viver e, sobretudo, em que espécie de democracia estamos pensando quando desejamos que essa sociedade seja democrática? Permitam que eu comece contrapondo duas concepções diferentes de democracia. Uma delas considera que uma sociedade democrática é aquela em que o povo dispõe de condições de participar de maneira significativa na condução de seus assuntos pessoais e na qual os canais de informação são acessíveis e livres. Se você consultar no dicionário o verbete democracia, encontrará uma definição parecida com essa. Outra concepção de democracia é aquela que considera que o povo deve ser impedido de conduzir seus assuntos pessoais e os canais de informação devem ser estreita e rigidamente controlados. Esta pode parecer uma concepção estranha de democracia, mas é importante entender que ela é a concepção predominante. Existe uma longa história que remonta às primeiras revoluções democráticas na Inglaterra do século XVII que expressam, em grande medida, esse ponto de vista. Vou ater-me somente ao período moderno e dizer algumas palavras sobre como essa noção de democracia se desenvolve e por que e como o problema da mídia e da desinformação se insere nesse contexto. Comecemos com a primeira operação de propaganda governamental de nossa era, que aconteceu no governo de Woodrow Wilson, eleito presidente em 1916 com a plataforma Paz sem Vitória. Isso aconteceu bem na metade da Primeira Guerra Mundial. A população estava extremamente pacifista e não via motivo algum que justificasse o envolvimento numa guerra europeia. O governo Wilson estava, na verdade, comprometido com a guerra e tinha de fazer alguma coisa a respeito. Foi constituída, então, uma comissão de propaganda governamental, a Comissão Creel, que conseguiu, em 6 meses, transformar uma população pacifista numa população histérica e belicosa, que queria destruir tudo o que fosse alemão, partir os alemães em pedaços, entrar na guerra e salvar o mundo. Esse foi um feito importante, que levou a outro feito. Nessa mesma época, e após a guerra, foram utilizadas essas mesmas técnicas para insuflar um histérico pânico vermelho, como ficou conhecido, que obteve êxito considerável na destruição de sindicatos e na eliminação de problemas perigosos como a liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento político. Houve grande apoio por parte da mídia e dos líderes empresariais, os quais, de fato, organizaram e investiram muito nessa iniciativa. E ela foi, de modo geral, um grande sucesso. Entre os que participaram ativa e entusiasticamente na Guerra de Wilson estavam intelectuais progressistas, pessoas do círculo de John Dewey, e que se orgulhavam, como se pode ler nos textos que escreveram na época, de ter demonstrado que o que chamavam de membros mais inteligentes da sociedade, a saber, eles próprios, eram capazes de conduzir uma população relutante para a guerra por meio do terror e da indução a um fanatismo xenófobo. Eles lançaram mão dos instrumentos mais diversos. Inventaram, por exemplo, que os hunos cometiam uma série de atrocidades, como arrancar os braços de bebês belgas e toda sorte de fatos horripilantes que ainda podem ser encontrados em alguns livros de história, infelizmente. Boa parte desse material foi criada pelo Ministério da Propaganda britânico, dedicado, à época, como consta de suas resoluções secretas, a controlar a opinião da maior parte do mundo. Acima de tudo, porém, eles queriam controlar a opinião dos membros mais inteligentes da comunidade norte-americana, os quais, então, difundiram a propaganda política que estavam forjando e levariam o país pacifista à histeria belicista. Funcionou. E funcionou muito bem, e nos deixou uma lição. A propaganda política patrocinada pelo Estado, quando apoiada pelas classes instruídas e quando não existe espaço para contestá-la, pode ter consequências importantes. Foi uma lição aprendida por Hitler e por muitos outros e que tem sido adotada até os dias de hoje. Outro grupo que ficou impressionado com esses resultados foi o dos teóricos da democracia liberal e figuras de destaque da mídia, como Walter Lippmann, decano dos jornalistas americanos, importante crítico da política interna e externa e também importante teórico da democracia liberal.
Se dermos uma olhada em sua coletânea de ensaios, verificaremos que eles trazem subtítulos como Teoria Progressista do Pensamento Liberal Democrático. Lippmann estava envolvido com essas comissões de propaganda e valorizava seus feitos. Ele defendia que aquilo que denominava revolução na arte da democracia podia ser usado para construir o consenso, isto é, obter a concordância do povo a respeito de assuntos sobre os quais ele não estava de acordo por meio das novas técnicas de propaganda política. Ele também achava que essa era uma boa ideia e, na verdade, necessária. Necessária porque, como dizia, os interesses comuns escapam completamente da opinião pública e só podem ser compreendidos e administrados por uma classe especializada de homens responsáveis, que são suficientemente inteligentes para entender como as coisas funcionam. Essa teoria defende que somente uma pequena elite é capaz de entender os interesses gerais, aquilo com que todos nos preocupamos, e que esses temas escapam às pessoas comuns. Esta é uma concepção que existe há centenas de anos. É também uma típica concepção leninista. Na verdade, ela se assemelha muito à noção leninista de que uma vanguarda de intelectuais revolucionários conquista o poder do Estado usando as revoluções populares como a força que os conduz até ele e depois guia as massas ignorantes para um futuro que elas são estúpidas e incompetentes demais para vislumbrar sozinhas. A teoria liberal democrática e o marxismo-leninismo estão muito próximos em seus pressupostos ideológicos comuns. Penso que essa é uma das razões pelas quais, ao longo dos anos, as pessoas não têm encontrado dificuldade para transitar de uma posição a outra sem nenhuma sensação especial de mudança. É apenas uma questão de determinar onde está o poder. Pode ser que aconteça uma revolução popular e que ela nos ponha no interior do poder do Estado. Ou pode ser que não, e, nesse caso, vamos simplesmente trabalhar para as pessoas que detêm o poder de verdade, os empresários. Mas faremos a mesma coisa. Conduziremos as massas ignorantes para um mundo que elas são estúpidas demais para compreender sozinhas. Lippmann reforçou esse argumento por meio de uma teoria da democracia gradual bem elaborada. Ele afirmava que numa democracia que funciona adequadamente, existem classes de cidadãos. Em primeiro lugar, existe a classe de cidadãos que tende a assumir um papel ativo na gestão dos assuntos de interesse público. Essa é a classe especializada. São as pessoas que analisam, executam, tomam decisões e administram as coisas nos sistemas político, econômico e ideológico. Trata-se de um percentual pequeno da população. Naturalmente, qualquer um que avance essas ideias é sempre parte desse pequeno grupo. E eles estão discutindo sobre o que fazer com aqueles outros. Aqueles outros, que estão fora do pequeno grupo, a grande maioria da população, são os que Lippmann chamava de rebanho desorientado. Temos de nos proteger do tropel e do ronco de um rebanho desorientado, dizia. Ora, existem duas funções numa democracia, a classe especializada, os homens responsáveis, que assumem a função executiva, o que significa que eles pensam, planejam e compreendem os interesses de todos. Depois, temos o rebanho desorientado, e ele também tem função na democracia. Sua função na democracia, dizia Lippmann, é a de espectador, e não de participante da ação. Porém, por se tratar de uma democracia, esse rebanho tem ainda outra função. De vez em quando ele tem a permissão para transferir seu apoio a um ou outro membro da classe especializada. Em outras palavras, ele tem a permissão de dizer: queremos que você seja nosso líder, ou queremos que você seja nosso líder. Isso porque se trata de uma democracia e não de um Estado totalitário. A essa escolha se dá o nome de eleição. Porém, uma vez que ele tenha transferido seu apoio a um ou outro membro da classe especializada, o povo deve sair de cena e se tornar espectador da ação, nunca um participante. Isso numa democracia que funcione de maneira adequada, segundo Lippmann. E existe uma lógica por trás disso. Existe mesmo uma espécie de princípio moral imperativo por trás disso. O princípio moral imperativo é que a maioria da população é simplesmente estúpida demais para conseguir compreender as coisas. Se tentar participar na administração de seus próprios interesses, só vai causar transtorno. Por essa razão, seria imoral e impróprio permitir que faça isso. Temos de domesticar o rebanho desorientado, dizia Lippmann, impedir que ele arrase
pisoteie e destrua as coisas. É mais ou menos a mesma lógica que diz não ser apropriado deixar uma criança de 3 anos atravessar a rua sozinha. Não se dá esse tipo de liberdade a uma criança de 3 anos, porque esta não sabe lidar com ela. Do mesmo modo, segundo Lippmann, não se permite que o rebanho desorientado se torne participante da ação. Ele só vai causar transtorno. Assim, precisamos de algo que domestique o rebanho desorientado. E esse algo é a nova revolução na arte da democracia, a produção do consenso. A mídia, as escolas e a cultura popular têm de ser divididas. Para a classe política e para os responsáveis pela tomada de decisões, elas têm de oferecer uma percepção razoável da realidade, embora também tenham de incutir nele as convicções certas. Mas lembrem-se, existe aqui uma premissa não declarada. E a premissa não declarada, e mesmo os homens responsáveis têm de escondê-la de si próprios, tem que ver com a pergunta de como eles alcançam a posição em que têm autoridade para tomar decisões. A maneira como fazem isso, naturalmente, é servindo às pessoas que têm o poder de verdade. As pessoas que têm o poder de verdade são as donas da sociedade, e elas fazem parte de um grupo bem reduzido. Se os membros da classe especializada chegam e dizem, podemos servir aos seus interesses, então eles poderão fazer parte do grupo executivo. Mas é preciso agir com discrição, ou seja, é preciso que eles tenham inoculado dentro de si as crenças e doutrinas que servirão aos interesses do poder privado. A não ser que sejam capazes de dominar essa capacidade, eles não fazem parte da classe especializada. Assim, temos um tipo de sistema educacional direcionado para os homens responsáveis, a classe especializada, como dizia Lippmann. Eles têm de ser fortemente doutrinados nos valores e interesses do poder privado e da conexão Estado-corporação que o representa. Se conseguirem alcançar esse objetivo, então poderão fazer parte da classe especializada. O resto do rebanho desorientado só precisa ser distraído. Desviem sua atenção para outro assunto. Não deixe que se metam em confusão. Certifiquem-se de que permaneçam, quando muito, espectadores da ação, dando de vez em quando seu aval a um ou outro dos verdadeiros líderes entre os quais podem escolher. Muitas outras pessoas já desenvolveram esse ponto de vista. Na verdade, ele é bem convencional, infelizmente. Por exemplo, Reinhold Niebuhr, teólogo de destaque e crítico de política externa, às vezes chamado de teólogo do establishment, o guru de George Kennan e dos intelectuais da família Kennedy, dizia que a razão é uma faculdade extremamente escassa e que somente um pequeno número de pessoas a possui. A maioria das pessoas, dizia, é guiada apenas pela emoção e pelo impulso. Aqueles entre nós que dispõem da razão precisam criar ilusões necessárias e simplificações radicais emocionalmente poderosas para manter os simplórios e ingênuos mais ou menos nos trilhos. Isso se tornou uma parte essencial da ciência política contemporânea. Na década de 1920 e no início da década de 1930, Harold Lashwell, fundador do atual campo de comunicações e um dos principais cientistas políticos americanos, explicava que não deveríamos sucumbir aos dogmas democráticos que defendem que os homens são os melhores juízes de seus próprios interesses, porque não são, segundo ele. Nós somos os melhores juízes do interesse da população. Por essa razão, partindo simplesmente da moral vigente, precisamos nos certificar de que eles não tenham a possibilidade de agir com base em seus juízos equivocados. Naquilo que hoje em dia é chamado de Estado totalitário ou Estado militar, é fácil. Basta manter um porrete acima das cabeças deles. E se eles saírem da linha, você lhes esmaga a cabeça. Mas como a sociedade tem se tornado mais livre e democrática, perdemos esse poder. Consequentemente, precisamos recorrer às técnicas de propaganda política. E a lógica é cristalina. A propaganda política está para uma democracia, assim como o porrete está para um Estado totalitário. Esta é uma atitude inteligente e vantajosa, porque, uma vez mais, os interesses comuns escapam ao rebanho desorientado. Ele não consegue decifrá-los. E esta é, infelizmente, a atual situação da sociedade democrática. Até mais, meus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Esse assunto continua.